Olá, meus amigos do mundo da origem emocional do sintoma, das leis biológicas. Vamos a mais uma live hoje para falar sobre as 5 estratégias que levam o seu conhecimento a um faturamento, né? Como a gente pode modificar a percepção, às vezes, do terapeuta, que muitas vezes o terapeuta tem alguns bloqueios com relação à parte de faturamento, de finanças, de progredir, de chegar lá e conquistar e ter realizações. E como a gente pode modificar essa chavezinha ali que possa estar bloqueando você progredir financeiramente. Olá, Cláudia, Lívia, sejam bem-vindas. Hoje tem um convidado especial que vai falar um pouco sobre esse contexto que fazem com que tenhamos percepções erradas, ou seja, temos sabotagens dentro de nós que faz com que essa progressão não aconteça da forma com que gostaríamos. Então durante vários momentos da minha vida profissional, eu percebi que eu estava fazendo com que os pacientes não chegassem, eu estava fazendo com que as coisas não fluíssem da forma com que eu gostaria na minha vida. Mas, a partir do momento que eu entrei nessa percepção, foi possível modificar a chavezinha e que as coisas fluíssem, que a agenda aumentasse, que a questão financeira melhorasse. Olá, Natália, Inizete, Kellen, Luzcleia, Ana, olha, Cris, Cleide, Denise, sejam bem-vindas, né? Então, vou esperar o meu convidado entrar e aí vamos entrar nesse bate-papo com relação a essa sabotagem ou essas 5 estratégias que ele vai contar pra gente. Nós vamos bater um papo aqui para falar um pouco como modificar essa percepção e talvez auxiliar você que está assistindo a também poder progredir e linkar aí. Bom dia, meu amigo! Bom dia, Tudo Ivan. bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Olá, isso que é acordar bem, olha o sorrisão do cara aí. Cedinho aí, Parecia cara. que a gente tinha combinado, pô, Olha, né? caramba! Ó, entrosado o negócio aí. Sincronicidade. Exatamente. Então, vamos partir do seguinte. Tem pessoas aqui que não conhecem você, Álvaro. Então, eu vou pedir que você dê uma apresentada aí para que o pessoal saber um pouquinho da tua formação, o que tu fez já e o que te traz aqui para falar sobre o que você vai falar. Tá bom, gente. Então, é um prazer, Ivan. Obrigado pelo convite, estar aqui falando com a sua audiência. Bom, eu sou o Álvaro. Eu sou um cara que eu comecei. Eu era um atendente de lanchonete, que eu acreditava, né, que não estava certo o sanduíche que eu tinha que fazer, sabe? Eu olhava da foto, olhava o que saía, eu falei, cara, isso... Então, esses valores, eles sempre me falam, por que é assim? Por que tem... Então, sempre fui questionador. E aí, daí eu fui seguir uma carreira militar, fui soldado do Exército, passei num concurso de sargentos. Hoje eu estou ainda no Exército, eu sou subtenente do Exército hoje em dia, só que eu criei uma carreira paralela. E nessa carreira paralela, eu me formei em educação física, eu sou fisioterapeuta, tenho coach, né? E me tornei professor universitário. Fiquei quase 14 anos dando aula no meio, na graduação, né? Formando educadores físicos, fisioterapeutas. Dei aula, inclusive, para medicina. Né? Meu mestrado é na área de motricidade humana. Então, foi aí que... Mas a chave virou mesmo, Ivan, foi quando eu me deparei com a medicina germânica, que foi o meu primeiro curso na linha das leis biológicas. Né? Uhum. Eu comentei com você esses dias, né? Eu estava com o Rodrigo Rabelo, fazendo uma formação, minha primeira formação de coach, e aí a gente bateu um papo no intervalo e ele me mostrou esse mundo, e aí eu fui para ir para o Sul, que o Sul é muito mais evoluído do que aqui no Rio de Janeiro, né? E aí a chave virou e eu comecei a falar disso na faculdade, e as pessoas meio que torcendo. Aqui no Rio de Janeiro ainda há um certo tabu para essas coisas. E assim eu fui, seguindo várias formações dentro da área das leis biológicas. Hoje em dia eu sou, aqui no Rio, o professor licenciado de reprogramação biológica. Né? Aqui no Rio sou eu que ministro. Mais ou menos essa é a minha história. Que show, que show. É um baita história, né? Então, eu falo sempre que
tudo que a gente vai utilizar na prática clínica, com nossos pacientes, com nossos alunos, é baseada toda essa experiência, né? Porque se não Exatamente. fosse lá com a chapa lá do hambúrguer, a chapa lá do sanduíche, que você não tivesse alguns insights, se você não tivesse aquelas experiências que você teve lá, não seria o Álvaro de hoje. Né? Tudo Exatamente. aquilo agregou para que você pudesse trazer as informações de uma forma. Por isso que é tão legal o contexto que, desde o início ali de 2017, que foi o primeiro congresso das leis biológicas que nós promovemos, foi o intuito de trazer profissionais diferentes, de conhecimentos diferentes, de formas de vida diferentes, que trouxesse um pensamento diferente. Né? Porque, Exatamente. querendo ou não, as leis biológicas, o Hammer deu desse jeito. Uhum. Mas a leitura, quando a gente vai ler um livro, um Não é a lê de mesma uma coisa. forma, outro lê de outra, né? Então a gente interpreta algumas coisas baseado nas nossas experiências, a gente traz, às vezes, histórias baseadas na nossa experiência, né? E isso vai agregando, porque eu acho que as experiências que alguém tem no Rio é diferente de quem tem no Manaus, que tem Com no Rio certeza. Grande. Então as pessoas que nós atendemos são diferentes. As E crenças, tudo diferente. essa integração é muito legal. Por isso que eu gosto de falar com quem trabalha com as leis biológicas de outro lugar, porque a gente vai aprendendo muito com isso. Né? Então, eu falo alguma coisa aqui, você fala uma outra coisa ali, e todo mundo interage e agrega cada vez mais. Por isso que eu senti a falta lá, eu fiz em 2007, 2008, a primeira formação das leis biológicas, e ali naquela época eu senti a falta, assim, eu não tenho com quem conversar, né? E os meus familiares não, não querem saber disso daí. Eles não querem É, bater papo sobre isso. E agora? Com quem que pois eu vou é. falar? E Né? acredite, cara, aqui no Rio isso é bem pior. Assim, é muito mais escasso, mas é aquela história, né? Tudo que é mais escasso é mais valorizado, né? Então, tudo que tem Com certeza. menos acaba valendo mais, desde que você consiga mostrar o seu valor, você consiga mostrar resultados. E isso é o que vai agora colocar aqueles pingos ali nas cinco estratégias. Exatamente. Né? E Resultado é, é o fato, né? e é por isso que você trouxe essa informação. Né? Vamos falar então das cinco É, estratégias que podem levar a você progredir como na clínica, né? Ou exatamente. profissionalmente. Porque você fez isso. Provavelmente você fez esse passo a passo. E É, essas estratégias estão na tua exatamente. mente porque você produziu isso, né? Então, quem gera resultado é porque usou elas, né? Exatamente. Hoje, eu confesso que eu queria saber disso há mais tempo. Eu queria saber o que eu sei hoje há muito mais tempo, né? Então, mas ainda assim, eu acho que tudo tem seu tempo. A vida é input, processamento, output. Então, quanto Uhum. maior for a sua capacidade, né, de carregar inputs, de enxergar, de ver, esse momento agora que a gente está vivendo, olha quantas lives, olha quantos inputs diferentes a gente está podendo, né, agregar. Mas é isso. Então, vamos lá. Vamos Vamos lá? partir de uma a uma, então? Senão não Vamos, vai dar vamos. tempo aqui, né? Porque senão a Vamos, gente vamos. ficar falando, bora Beleza. lá. Tá, então vamos, Então, vamos direto ao ponto? Vamos direto ao ponto? bora, vamos Então, lá. beleza, Porque o né? pessoal quer conteúdo aí, o pessoal quer aprender um pouquinho. Então, vamos, Tá, vamos então, colocar a primeira estratégia. papel e caneta na mão. Então, ó, antes de falar primeiro, eu gosto muito de colocar a minha filosofia, né? Quando a gente começou a pensar o que a gente ia falar, eu falei, pô, mas ele fala tanto de leis biológicas, porque aqui no Rio eu falo de 5 leis, eu tenho um workshop de 5 leis, eu tenho a formação de reprogramação que vai começar amanhã. E eu sei que Olha, você fala, eu te acompanho, eu sei que você fala, eu te divulgo aqui pra caramba, você sabe disso, né? E é, eu falei, cara, mas eu acho que eu posso falar para ele. Talvez para eles eu possa usar uma outra expertise minha, né? Eu tenho formação em coaching, PNL e outras coisas, que começou na minha vida com o seguinte: pô, eu tenho 5 pós-graduações, tenho mestrado, comecei 2 doutorados, eu tenho faculdade, tive algumas oportunidades da vida, né? Até o meio militar me deu a oportunidade de estudar um pouco com bolsa, etc. Então não estou falando isso para me vangloriar. Mas o que me pegava era o seguinte, cara, por que eu tenho tanto estudo, mas eu não tenho faturamento? Por que a gente tem dificuldade para cobrar, né, o sim. nosso valor? Por que a gente. Cara, o profissional de saúde ele é normalmente muito romântico, né? Se ele puder atender, não sei você, mas acho que se você puder atender de graça, às vezes. E aí, algumas fichas, eu comecei a buscar cursos de marketing, cursos de vendas, que eu queria, e foi nessa que eu fui parar no coaching,
Aí do coach eu fui parar nas leis biológicas, e hoje em dia eu misturei tudo e a gente está aqui com essas 5 estratégias. Que vamos lá. Então, o primeiro princípio, não a primeira estratégia não, mas o primeiro princípio que eu falo é o seguinte, ó, não existe cura, guarda isso, anota esse insight aí que eu acho bem poderoso. Não existe cura sem mudança de comportamento, certo? Só que toda mudança é uma questão de quê? De decisão. Então, eu acredito muito que no momento da decisão é que o destino da pessoa é mudado, certo? Então, não existe cura sem mudança. A mudança é uma questão de decisão. E a nossa função enquanto terapeuta, principalmente na linha de leis biológicas, é justamente dar consciência para que essa mudança aconteça. Eu acho isso muito poderoso, né? Então, a gente ajuda o nosso paciente, nosso cliente, a tomar novas decisões. E quanto mais a gente faz isso com eficácia, né, com eficiência, maior são os nossos resultados. Então, independente do nosso conhecimento, o grande lance é dar resultados. Existe um tabu muito grande das pessoas não quererem muito falar em grana, né, falar em dinheiro. Dinheiro não resolve tudo, mas ajuda muito, né? Ele faz você ajudar outras pessoas, ou seja, ele potencializa quem você é. Se você é mesquinho, com dinheiro tu fica mais mesquinho. Se você é um cara que ajuda pessoas, com mais dinheiro você ajuda mais pessoas. Então, eu elaborei aqui as 5 estratégias que eu acho que podem ajudar você a transformar o seu conhecimento em faturamento. Beleza? Vamos lá? Bora lá! Então, primeira delas. Então, as 5 estratégias, só para vocês terem eu fiz um framework com algumas palavras que, no meu entendimento, né, com uma experiência de professor há muito tempo, eu acho que fica didático. Então, eu vou chamar de a estratégia 1, a estratégia do espelho, né, que serve para você se enxergar, saber quem você é. A estratégia 2 é a estratégia da bússola, né? Olha o resquício de militar aí. A estratégia da bússola, né, que fará você ter um rumo, né? A estratégia 3 é a estratégia da lupa, né? Para que serve a lupa? Faz você ampliar a tua visão, né? Visão além do alcance. A estratégia do chá, né? Que faz você ponderar e entender, né? Acalmar e entender exatamente o que está acontecendo ali. E a estratégia do mapa, o mapa do tesouro. Então, são essas as 5 estratégias. Espelho, bússola, lupa, chá e o mapa do tesouro. Primeira delas. Podemos ir? Bora lá. Deixa eu pegar aqui pessoal, anota tudo aí, tá? Anota, papel e caneta. Então, e depois faz um print, coloca essas imagens na tela depois para você mostrar que você aprendeu as 5, tá? Ó, coloca uma lupa, coloca um mapa, coloca lá, faz um desenho ali. Então, primeira coisa, a gente precisa saber o de espelho, né? Primeiro, então, vamos lá, espelho. Você precisa saber onde você está nesse momento. É muito importante a gente não ser embebido, né? Eu trabalhei um tempo com o Bernardinho, né? Fiz estágio lá com o Bernardinho, do vôlei, e ele falava muito isso, cuidado para vocês não se embriagarem com a vaidade. Então, é muito importante a gente saber as nossas limitações, né? Onde a gente está e entender, né? Qual é o seu diferencial, né? Então, hoje em dia, né, eu fiz algumas anotações aqui que eu quero botar alguns insights, eu não quero perder. Hoje em dia não tem mais essa de ter qualidade. Acabou isso, cara. Se você acha que ter qualidade é o seu diferencial, você está perdido, porque diferencial não. A qualidade é obrigação, né? O grande lance é você buscar um diferencial. O que é o diferencial no teu atendimento? Né? Então, 2 perguntas que eu acho que você poderia se fazer para poder matar essa estratégia do espelho. Né? Primeiro, por que as pessoas compram o seu serviço? Né? Nós todos somos vendedores, é fato. Vendemos ou produtos ou serviços. Né? Nós, como terapeutas, vendemos um serviço. Né? E talvez alguns tenham até produtos para vender. Mas é uma boa pergunta para você fazer quando você está querendo se olhar. Ainda mais agora, nesse momento de confinamento, enfim, de reflexão aí que o nosso professor Corona está dando aí para o mundo, né? Essas lições. Então, por que as pessoas compram? Por que as pessoas procuram o Ivan para ser tratado? É bom você ter clareza disso. E outra coisa que é mais importante ainda é por que as pessoas não compram. Por que tem gente que não vem? Porque você não gera credibilidade? Ou porque você é caro? Ou porque... Então, é muito legal, nesse primeiro momento, você entender. Porque existe um jogo, né? Porque o lance do dinheiro é como se fosse um jogo técnico.
que você precisa entender, vamos botar assim uma metáfora para o futebol. Você precisa entender se você está jogando aonde. Você é na primeira divisão? Você é da segunda divisão? Você é da terceira divisão? Ou você é da várzea ali, da quarta divisão? Que tipo de terapeuta você é? Então, você não precisa falar isso para ninguém. Essa estratégia é interna. Cara, Sim. eu sou esse cara. E como é que a gente faz para jogar? Vamos supor que você está na várzea e você quer ir para a terceira. Ou que você está na terceira divisão, você quer passar a jogar na segunda. Está na segunda, quer jogar na primeira, na elite da tua cidade. Você é o top da tua cidade, do teu bairro, sei lá, do teu estado. O que pode fazer você migrar de um para o outro? Né? Então, essa estratégia ela tem a ver com você entender três grandes coisas. Existem coisas que você sabe, né, dentro da tua área. Sei lá, eu trabalho com reiki, eu trabalho com micro, eu trabalho com osteopatia, eu trabalho com medicina germânica. Eu sei. Existem algumas coisas que você também sabe que não sabe, né? Você sabe que sabe e você sabe que não sabe. Por exemplo, eu não sou reikiano. Eu sei que existe, mas eu não trabalho com isso. Então, tem provavelmente algumas pessoas aqui da nossa plateia sabem disso. Então, é muito interessante você entender o que você sabe e o que você sabe que não sabe. Agora, se fosse fazer um gráfico, aqueles gráficos de pizza, né? Sei lá, o que você sabe daria, sei lá, 10, 15%. O que você não sabe, talvez uns 40%. Agora, o grande barato é você atingir o terceiro tópico, que é o quê? As coisas que você nem sabe, que não sabe. Né? Ali é que vira os... Então, quando eu me deparei com essa história de que todas essas técnicas que envolvem autocura, como assim, um problema na pele, eu, fisioterapeuta, vou... Como assim, gastrite? Então, isso vira muita chave. Então, tem muita gente que não tem essa chave virada ainda. Acredita que você é aquele cara, né? Eu, por exemplo, quando eu dava aula para medicina, eu via um padrão sistêmico, né, da medicina tradicional americana, que é o quê? Exame, remédio, cirurgia. Exame, remédio, cirurgia. Exame, remédio, cirurgia. Como se fossem padrões, paradigmas que você vai ganhar dinheiro, você vai ser bem-sucedido se você entender de exame, remédio, cirurgia. E a gente aqui com lei biológica sabe que, cara, tem muito mais do que isso. Então, esse é a primeira estratégia. E uma dica que dá para deixar ali é que na ficha de avaliação, tu coloca um tópico assim, quem te indicou? E o que a pessoa falou, né? Porque você saber o que a pessoa fala para outras pessoas de você, já é esse contexto que você não sabe. Né? Então, isso que você não sabe que não sabe, está ali naquela informação. Né? Quando eu cheguei aqui na cidade onde é que eu moro, em Pato Branco, teve muito esse processo assim de, eu não vou lá porque ele é espírita, ou porque ele é isso, porque nada a ver, né? Só porque eu fazia micro e eu descobri algumas informações, eu era bruxo, eu era fora da casinha ali. E aí as pessoas não vinham por causa disso. Então, quando eu fui começar a buscar saber o que eu não sabia do porquê elas não estavam vindo, fez com que eu começasse a escrever artigos científicos, ou escrever artigos para as pessoas conhecerem, porque se as pessoas não conhecem, não tem como elas me procurarem, né? Então, eu mostrar para elas que aquilo existe, que aquilo não é algo espiritual, que aquilo não é algo mágico, algo que montou ali para uma crença catolicista bem enraigada ali para aquelas pessoas, que tudo que não é convencional é bruxaria. E aí vem todo esse processo que mexer com a mente é errado, mexer com as questões emocionais é errado. E ali eu comecei a escrever artigos, e isso que mudou a chave de muita gente, a perceber que, de tantas pessoas verem a gente, elas se tornam íntimas da gente, né? Então, vê um artigo numa revista, vê no jornal, daí vê Faz um congresso, na internet. Daí as pessoas começam a conhecer e ver você várias vezes. Eu falo que tem alguns profissionais na internet que a gente vê aquelas divulgações, né? E eles parecem tão feios da primeira vez, quando vem aquela cara daquela pessoa, e depois eles se tornam tão íntimos, porque eles estão sempre ali na nossa tela. E parece que ficou tão bonito agora aquela pessoa. Então, cara, esse... E a gente buscar essas... Tá me ouvindo? Sim. Tá? E a gente buscar essas evidências. Por exemplo, uma das coisas que me faz mostrar... Eu adoro aquela foto que eu te mostrei essa semana, quando você entrou aqui no meu Zoom. Aquela foto lá do teu primeiro congresso. Cara, que tipo assim, gente, eu não sou louco. Olha só. Os caras lá já estão fazendo congresso aqui, vocês ainda estão achando que eu estou mentindo, que eu estou de charlatanismo.
É muito louco isso. Agora você me deu um insight dessa coisa do cliente, é bem legal isso aí que você falou. E eu tenho duas coisas que não ia falar, mas me deu vontade agora. Cara, o pior cliente é aquele que quer o seu, é aquele que quer o seu serviço independente. Guarda isso, ó. O pior cliente é o cara que quer o seu serviço lá, independente se seja você. Ele quer micro, ele quer Uhum. reprogramação, ele quer. E o melhor cliente é aquele que quer você, independente do seu serviço. Guarda essa, que Uhum. essa é poderosa, é um site bem bacana. Então, cuida dos seus melhores clientes, porque ele é que vai, né, fazer você progredir, você prosperar. Beleza? Vamos na segunda? Ou quer Ó, falar alguma coisa? só para compartilhar, a Lu Dorini, né, que ela foi a palestrante lá de 2018, e Uhum. ela falou um pouco sobre algumas questões de patologias lá que ela teve e mostrou ali como que é possível ter, às vezes, alguns sintomas e viver ainda, né? Porque isso é um grande paradigma que eu quis quebrar em 2018, no congresso presencial, que, às vezes, o paciente, mesmo ele tendo o sintoma, mesmo ele tendo patologia, ele pode superar e pode ensinar outras pessoas com aquilo, Uhum. né? E ela falou também, ó, quando me indicaram o Ivan, me disseram, vai tranquila, não é bruxaria. E é isso aí. Bom, Pode partir pro segundo. segundo, a bússola, né? Então, o que que vai? Para onde estou indo? O que que é a bússola? Né? Ela te mostra o norte, mostra para onde ir. Porque aí agora eu como coach, dou mentorias, etc. E eu percebo que muita gente reclama, né? Eu me especializei em dar mentorias para profissionais de saúde, né? Que querem alavancar sua carreira. Né? Eu sou um coach de carreiras. E as pessoas muitas vezes reclamam do quanto ganha. A maior parte da reclamação eu ganho mal e eu trabalho muito, né? Mas quando você questiona por quê ou o que está ruim, muitas pessoas não têm clareza. Quando eu pergunto, tá, você ganha mal, mas quanto você queria ganhar? Qual seria o salário mais justo? E você topa pagar o preço para poder conseguir isso aí? Que às vezes a pessoa tem aquela visão de, né, eu quero, mas eu tenho Uhum. um lema que eu falo assim, eu proponho, né, que as pessoas raciocinem com a seguinte coisa: deseje menos, mereça mais. É um jargão que eu tenho assim lá no meu. Deseje menos, mereça mais. Porque assim que eu construí minha vida, e eu acho que é assim que as pessoas deveriam pensar. Algumas pessoas não gostam disso, né? Mas é um lema que funciona para mim e talvez para. Então a gente ser mais merecedor do que ficar só querendo. Faça por onde, né? Como diz a música, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Então vamos lá, a bússola. Eu gosto muito de uma ideia de um autor, desse livro aqui, ó. Simon Sinek, Encontre o Seu Porquê. Nesse livro ele propõe a ideia do Golden Circle, o círculo de ouro, né? Então ele propõe o seguinte, vamos traduzir aqui para a nossa linguagem. Eu sou terapeuta, eu preciso entender, em primeiro lugar, qual é o meu porquê. Por que eu faço isso? Certo? Então, quando você quer trajetar perdido, você não sabe para onde vai, olha para onde, cara, por que eu estou fazendo o que eu faço? Pergunta isso. E aí, em segundo lugar, como que eu vou fazer isso? Certo? Primeiro o porquê e depois o como. E aí, em terceiro lugar, o quê? O que a gente percebe é o contrário. As pessoas vão, cara, onde Pilates? Bora, vamos para todo mundo Pilates. Vamos fazer aula online, então vamos todo mundo fazer aula online. Vamos fazer sempre o quê? O quê? O quê? Então, às vezes, você perde a sua identidade do seu verdadeiro porquê. Né? Quando você tem um porquê forte, sabe? Quando você tem aquela área que vira chave, que a gente costuma dizer, né? Tem um jargão aí popular que fala que você tem duas datas mais importantes da sua vida. Já ouviu falar nisso? Né? Que é a data que Uhum. você nasce e a data que você descobre o porquê você nasceu. Então, eu acredito muito que é importante a gente ter essa ideia, porque você não pode se limitar. Eu sou. O Grosjean nem gosta disso, né? Eu sou microfisioterapeuta. Não, velho. Você é um baita de um terapeuta que usa a ferramenta microfisioterapia. Né? Você não é um constelador. Você usa a constelação para ajudar. É como se você tem você precisa colocar na tua cabeça, né, que você
é uma pessoa que ajuda outras pessoas através de técnicas terapêuticas. Quando você se unifica, eu sou RPGista, eu sou personal trainer, você dá um rótulo que você te diminui. Entendeu? Então, esse é muito importante, nesse momento, você identificar exatamente aonde você quer chegar. A bússola, ela vai te mostrar, você refletir antes de partir, onde você quer chegar, quanto você quer ganhar, qual é o preço que você topa pagar. E aí, antes de partir para isso, você precisa olhar para isso. Porque sucesso é diferente para mim e para você. Né? De repente em valores de... Até vamos botar aqui, em valores de real. Pode ser que, de repente, para uma pessoa X, sei lá, ganhar 5 mil reais por mês tá bom pra caramba. Para outra pessoa, ela não quer, sei lá, ela quer 50. E tá tudo bem. Desde que ela saiba qual é o rumo que ela quer, entendeu? Não sou eu, nem você, que vai definir o que é sucesso para cada um. É o que a pessoa tem, porque a pessoa tem outras coisas, tem valores, tem religião, tem família, tem outras coisas que não é só grana. A vida não é feita só de grana. Mas é importante a gente se planejar para que a gente otimize o tempo que a gente está dedicando a pessoas que investiram no nosso cuidado. Beleza? Exato, né? E esse porquê também, eu vejo muito frequente que mesmo as pessoas entrando com várias técnicas, várias informações, trabalhando com vários artifícios ali para tentar auxiliar as pessoas, elas têm dificuldade em encontrar o seu porquê, que a gente fala nas leis biológicas da identidade, né? Tem dificuldade em encontrar a sua identidade porque a identidade deles está muito vinculado ao agradar aos outros, né? Porque a partir do momento que os outros estão felizes comigo, eu tenho uma identidade que eu estou bem comigo mesmo. Mas a sua própria identidade, tem até profissionais que falam assim, você só pode encontrar a sua identidade quando você se separa dos outros. O que é se separar dos outros? É poder dizer não aos outros, ao que os outros almejam, ao que os outros desejam, ao agradar ou não agradar aos outros. E a partir do momento que eu digo não aos outros, não estou falando que tem que quebrar o pau com todo mundo agora, mas é saber o que eu quero para mim, né? Então eu limito, isso é bom para você, talvez isso não seja bom para mim, né? Então, eu aceito que minha mãe quer, mas para mim não é aquilo que eu almejaria. A minha esposa, o meu esposo querem isso, mas para mim aquilo não faz sentido, mas que dentro de mim eu saiba o que é meu, o que é minha identidade, o que eu gosto, o que eu almejo para minha vida. Então esse encontro da identidade, às vezes ele tem que ser trabalhado, às vezes precisa do coach, às vezes precisa ir lá fazer uma terapia, às vezes precisa encontrar esse padrão de poder, enfim, dizer não, né? E aí encontrar a identidade. Eu tenho uma frase poderosa do Jobs, né, do Steve Jobs, lá da Apple, que ele fala isso: foco é você dizer não. Foco é você aprender a dizer não. Porque existem oportunidades e existem oportunismos. Né? Uhum. Então, você está vindo numa pegada e aí, o que você acha de fazer isso, isso e isso? E aí você, vai te dar uma grana. E você, às vezes, você saiu do foco, você perdeu uma coisa que você poderia ganhar a longo prazo. Tem um cara eu participo de um grupo de algum grupo de mastermind e a gente falou, tem um amigo nosso lá que falou esses dias uma frase que eu achei muito poderosa, que é o seguinte: cada um tem a vida que tolera. Você tem a vida que você tolera. Então, se você tolera isso, tá legal. Quando você não estiver mais tolerando, normalmente você acaba mudando. Beleza? Vamos partir para o terceiro? Estamos no horário aí? Terceiro. Tá bom, né? Tá bom, tá indo. Terceiro. Então, é a estratégia da lupa, né? Que faz você... O que uma lupa faz? Faz você enxergar mais do que você está enxergando. Então, você é uma marca. Você precisa entender isso. Você precisa entender... Precisa não, né? Caso você queira. Se isso fizer parte do seu... dessa estratégia de como a gente está falando de aumentar o faturamento, normalmente faturamento vem o quê? Com venda. Né? Com venda, com venda de serviço, para vender mais para a mesma pessoa, mais para mais pessoas, ou aumentar o seu ticket. Né? Então, nesse primeiro momento, nessa fase que a gente está vivendo agora, eu acredito muito no poder de você cuidar de quem já é seu. Eu acho que esse é o momento. Se você tem... Não, isso aqui eu vou falar mais para frente. Mas esse é o momento de cuidar de quem você é. Guarda isso que lá na quinta estratégia eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, você precisa criar uma escada de serviços ou de produtos, certo? Então, quando você entende que você é uma marca, sabe? Você não precisa ser
o Danette, sabe? Você pode ser a Danone, que aí vende Danette, vende várias coisas. Só que a gente, às vezes, é impregnado a pensar um pouco fechado. Por que, ao invés de ser, por exemplo, fisioterapeuta, você não pode ser um empresário da fisioterapia? Né? Por que você não pode ter o seu momento ali de técnico, mas também ter o seu momento de gestor, de diretor? Então, a lupa ela faz você tentar enxergar isso. Eu vou dar um exemplo prático aqui no meu caso. A minha escada, eu estou aperfeiçoando ela, mas a minha escada de produtos, que é o quê? Eu fazer uma jornada da pessoa que quer ser meu cliente. Agora eu tô transcendendo o meu lado terapeuta, tá? Eu estou agora falando que uma das formas de você aumentar o seu faturamento é você também ensinando o que você atua, a sua prática, né? Então, quando você começa a desenvolver competências de ensino, isso também amplia, né, o teu farol. Como eu vivi essa carreira paralela, né, militarismo e coisa, como é um emprego concursado, etc. Eu fiquei sempre naquela dúvida de não vou. Então, eu entendi que, cara, eu vou cumprir expediente, eu vou ter a noite para trabalhar. Então, para eu ter a noite para trabalhar, eu vou ter que me desenvolver. Eu era péssimo para falar em público, fiz curso de teatro, de oratória, de um monte de coisa, porque eu tinha um porquê mais forte do que eu como. Né? Então, eu fui desenvolvendo a minha capacidade de melhorar a minha comunicação com o público. Então, se eu conseguir, eu acredite, você também pode conseguir. Se você tem medo de falar em público, que é um dos maiores medos que existem, né? Eu encontro, às vezes, com colegas meus de graduação que falam assim, Álvaro, cara, você era aquele cara que pegava um papel, ficava tremendo, assim. Como que tu virou palestrante, cara? Como que tu virou coach? Como que tu virou... Mas é isso. Existe um porquê muito forte. Então, a minha escada, para vocês terem noção mais ou menos. Eu começo, eu ainda sou professor, mas hoje eu dou aula só para pós-graduações. Então, normalmente, o meu cliente, ele vem muito das pós, né? Embora eu vou falar mais daqui a pouco de Instagram, dessas coisas, eu realmente tenho o meu tempo é bem limitado. Eu trabalho muito offline ainda. Eu deveria estar muito melhor, mas eu me perdoo por isso. Então, eu trago o meu cliente lá da pós, depois ele faz um curso de músculo-energia, que é um curso que eu tirei lá da osteopatia, né? Eu sou osteopata também, e aí eu fiz um curso aqui para profissional de educação física e fisioterapeuta, que faz um relativo sucesso, e aí depois eu levo o cara para um workshop de 5 leis biológicas. São 2 dias, um sábado e domingo inteiro, trazendo para cá, esse está sendo assim o meu carro-chefe aqui, para fazer isso. E aí, dentro desse curso de 5 leis biológicas, eu trago, olha, tá entendendo? A escada, eu venho trazendo ele, o cara que é meu cliente, ele vai tendo, é como se eu fosse assim, eu estou vendendo eu mesmo várias vezes para a mesma pessoa. Isso é uma baita de uma sacada. Entendeu? Você tem que dar cursos que vão dando ele patamares. Então, o cara faz o curso, lá o workshop de 5 leis, aí ele já descobre, ele já sai do mundo, que eu gosto de dizer que é o mundo newtoniano, né, da física clássica, de compressão e tração, né, de mobilização, manipulação. Isso eu estou falando mais para o público de fisioterapia e de educação física, que é meu nicho principal, né? Então, quando ele entra para o mundo das 5 leis, ele já começa, né, a não olhar tanto para Newton, olhar mais para Einstein, né? Continua sendo física, mas é uma física já mais quântica, já tem uma outra pegada, né, desses procedimentos que não sou mais eu exatamente que curo. Eu agora vou passar a estimular a autocura. Né? Então, a gente vai reformatando esse mindset do nosso cliente. Certo? Então, ele sabia que uma bursite, uma tendinite, poderia ser tratada com uma manipulação. Né? Mas essa manipulação também poderia ser melhorada se você trabalhar a cadeia muscular. Mas o músculo está envolvido no nervo. Então, se eu trabalhar alguma técnica de neuromuscular, músculo-energia, FNP, eu vou melhorar também. Então, pode ser que esse trabalho resolva lá na ponta. Só que, e aí? Quem é que manda no nervo? O cérebro. E quem é que manda no cérebro? A mente. Quem é que manda na mente? As percepções. Então, olha o poder que eu tenho se eu aprendo, né, como aí origens do teu curso. Quando eu aprendo técnicas que mudam a percepção, eu consigo bater toda essa escada. E aí, continuando a minha escada, vem lá, pós, músculo-energia, 5 leis. Do 5 leis, o cara vai para grupos de estudo de 5 leis, que é esse que você participou essa semana aqui comigo. Né? Você viu que tem um monte de gente ali que está super... E aqui, gente, acredite, Ivan, aqui no Rio, isso é muito escasso. As pessoas estão muito ainda torcendo o nariz, 5 leis, muita gente assim. E aí, eu levo o cara para a reprogramação biológica, que aí já é a formação. Eu tenho certeza, é um curso que tem um ticket de mais ou menos R$8.000, tá? A reprogramação biológica. Aqui no Rio está mais ou menos isso.
seria quase impossível eu Direto. ir direto, entendeu? Chegar pro cara, olha só, você não me conhece, você topa. Então, existe todo um caminho que é a trajetória. Então, Uhum, eu estou dizendo o meu, estou dando um exemplo do meu. Você pode ter uhum. a sua jornada. Cria a tua jornada. O que eu tenho? O que eu posso fazer de entrega? Que pode ser uma entrega somente técnica, né? Ó, você passa por isso, se você continuar comigo aqui, você vai evoluir para isso, ó, você pode fechar pacotes, ó, RPG, como não sei o quê. E eu não tenho noção exatamente quem são, quem é o público, quem é que está aqui nos vendo, qual é a formação. Mas independente de qual seja, pensa que você precisa fazer uma escada e manter, cuidar do teu cliente. Isso é uma forma de você enxergar muito maior. Quer falar alguma coisa sobre Sim, isso? sim, e esse cuidar do cliente ele também ele tem um processo de pós-venda, né? Não sei se você vai falar isso depois, mas esse contexto ele vai fazer com que você Sim. segure ele também de uma certa forma, né? Nesse sentido que desde o começo, quando eu comecei a atender os pacientes, eu segurava o e-mail deles e artigo, Claro. artigo, ó, fiz o artigo, ó, fique aqui, olha comigo, continua, né? Isso. Continua sabendo como funciona, como que é o processo, até para que você mantenha aquele grupo como teu Isso. aqueles teus seguidores, de uma certa forma, né? É. Eles ficam ali. Para daí depois você criar outras informações, né? Como você falou, às vezes eu atendi, eu fiz a nova medicina, eu fiz a micro, eu atendi esse paciente, ele gostou dessas informações. Ah, se aquele paciente, às vezes, se você, como terapeuta, às vezes você gosta, tem mais facilidade com relação a problemas femininos, ou problemas com criança, ou questões isso e aquilo, tem sempre pais que querem aprender um pouco mais as patologias das crianças. Tem sempre mulheres que querem aprender um pouco mais sobre as questões Exatamente. femininas. Né? Então, se você entende, às vezes, de nova medicina, das leis biológicas, tem sempre pessoas que querem receber Claro. essas informações. Né? Esse E assunto serve para seja todo mundo, né? Para todo mundo serve esse assunto. Exato. E aí você pode, às vezes, fazer, por exemplo, como se fosse uma revista, né? Um pagamento mensal ali para terem conteúdo, né? Ou um contexto de, às vezes, criar um pequeno cursinho para leigos sobre aquele assunto específico. E você vai Exatamente. criando alternativas, porque hoje, como o que nós estamos vivendo hoje, né? Para o Álvaro, para eu que trabalhava já com o mundo online, esse contexto de isolamento, ele cria, sim, uma insegurança se eu não estou atendendo. Mas a gente Uhum. tem o segundo trabalho, né? Plano B. Tem a aula online, tem às vezes a mentoria, tem alguma Exatamente. outra informação. Então, quando você tem mais de uma fonte de renda, você se tranquiliza um pouco mais, você tem outras entradas, porque se você depende só de uma, aí tu tá no medo, né? Tu tá no perigo, porque se aquilo se foi, se foi. Né? Então, essa entrada com outros ativos, né? Então, essas Exatamente. entradas de ativos, eles fazem com que eu te dê mais segurança. É por isso que eu bato muito na tecla de que você precisa desenvolver essa capacidade de explicar o que você faz. Porque, cara, o mercado do conhecimento é um mercado absurdo, né? Se você entende um pouquinho de marketing digital, você começa a criar infoprodutos. O que é infoproduto? É você transformar, é você, como a gente chama nesse meio, de monetizar. Você transformar o que você sabe em algo que seja mais rentável. Né? Agora, daqui a pouco essa fase vai passar. Eu vou contar também uma coisa que eu não ia falar, mas eu acho que é legal. Acho que foi uma experiência bacana. Eu passei por uma situação de um grande grupo, né, universitário aqui do Brasil, conhecido. Ele fez uma demissão em massa. E eu era professor lá durante 13, 14 anos. E eu me deparei, que é uma paixão para mim ensinar, né? E eu falei, caramba, e agora? Era 60% da minha renda era eu trabalhava, para tu ver, dava aula para medicina, educação, para nutrição, dava aula de anatomia também, para nutrição e tal. Então eu comecei a ter que desenvolver os meus próprios cursos. E aí vem uma estrada que eu acho que vale a pena. Se você sabe um pouco, você desenvolveu essa competência de ensinar, eu acho que vale a pena você entender a estratégia que eu fiz. Então, olha só. Primeira coisa que eu fiz foi uma palestra, e detalhe, com tudo com muita integridade, com estratégia, né? Que eu acho que o grande lance para a gente crescer é a gente ter estratégia e ter combustível. Né? Tu tem que ter um raciocínio e tem que ter motivação para isso. O meu combustível estava lá em cima. A estratégia eu fui elaborando aos poucos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma palestra beneficente. Certo? Eu fiz um investimento
eu investi assim, eu reuni pessoas, eu arrumei um coffee break e tal. Foi um investimento bem barato. E eu fiz uma palestra beneficente e foi íntegro, foi beneficente mesmo. As pessoas levaram 2 quilos de alimento. Certo? Então, o que para mim me interessava? Que as pessoas entendessem o que eu estou falando. Então, se na tua cidade ninguém sabe nada de, sei lá, de qualquer coisa, no meu caso foi leis biológicas, né? Eu falei, cara, as pessoas precisam saber isso. Isso é um baita de um ativo, e só que, você, assim, tem uma regra da venda que é o seguinte: as pessoas compram de quem ela confia, né? Mas de quem e o que ela conhece. Se ela não confia em você, se ela não te conhece, se o que você está vendendo ela não vê por quê. Então, cara, eu tinha um baita de um produto que era o quê? A reprogramação biológica, que é um curso que une... Você é reprogramador, né? Você fez, né, reprogramação? Isso. Então, medicina germânica, constelação, PNL, cinesiologia aplicada, física quântica, ou seja, é uma baita forma de aplicar também a medicina germânica, né? E a gente fiz a palestra beneficente, só que eu, assim, aqui no Rio, não sei na tua cidade, é bem interessante você talvez, dependendo do nível do que você queira, você arrumar um hotel. Dependendo do dia, dependendo do bairro, você vai... Eu fiz uma pesquisa enorme, fui em vários hotéis, vários hotéis. Eu percebi que em cidades que tem praia, o hotel de frente para a praia é tipo, às vezes, o dobro do preço de um hotel que não é de frente para a praia. Isso não está em livro, velho. Isso é ali, ó, você correr atrás, faz, pesquisa, olha, fala, cara, eu queria que tivesse um certo glamour, mas que também dentro de uma realidade que eu pudesse arcar. Mas isso seria o segundo passo. O primeiro foi um salão pequeno, uma coisa... Aliás, outra estratégia, salões de festa. Salões de festa, normalmente, de terça a quinta, eles estão vazios. Então, é um baita local para você fazer essa sua palestra beneficente. Então, você arruma um local. Eu tenho uma aluna minha que ela cuida de crianças, então ela tem como se fosse um orfanato. Então, eu conversei com ela, eu falei, olha só, tá a fim de... Beleza. 2 quilos de alimento, então o pessoal pagou só isso. Só que dentro dessa palestra, aí, você lá dentro, para as pessoas que estavam lá, você entrega um conteúdo de valor, mas ali dentro desse conteúdo você faz o quê? Você mostra um outro nível. Sabe o que o pessoal no online fala, quer saber mais? Quer saber mais ao vivo, certo? Então você falou só, isso aqui, você dá aquela extrata, mas você quer saber mais, quer aprofundar nisso? Você tem esse curso e quem fechar agora, né? Você pode fazer também um gatilhozinho de escassez. Se você fechar agora, você vai ter um baita de um desconto, etc. Então, com isso, dessa palestra beneficente, eu consegui montar o meu primeiro 5 leis. Entendeu? O primeiro workshop de 5 leis veio dessa galera. Então, eu vou abrir números aqui. O hotel que eu arrumei aqui no Rio, os números são um pouco... Não sei como é que é, dependendo da realidade de vocês. Eu tinha uma palestra de um sábado e domingo, era 4.200, 4.500. Eu não tinha esse dinheiro para alugar certo? Só que eu ofereci um curso, esse workshop regula 800 a 900 reais no final de semana. Então, eu tinha aproximadamente 60, 50 pessoas nessa palestra beneficente. E eu já tinha contratado o hotel, mas eu não tinha pago. Olha que loucura. Aí eu falei, cara, se eu conseguir vender 10, eu pago o hotel. E aí o restante que vier é lucro. Então o curso era 900, para os 10 primeiros era 450. Porra, vendi 11, e aí consegui pagar o hotel, e aí o jogo começou a rodar. Entendeu? Então você precisa, isso que eu falo, são estratégias. Eu acho que, eu não ia falar isso, mas eu acho que pode ser um insight bom aí para você que está querendo começar nessa história. Vamos para a quarta? E é interessante esse contexto que você falou de que tem que ter estratégias, porque você tem que ter o conhecimento também. Não adianta você ir lá gaguejando, não fez o tema de casa ali antes, né? O dever de casa de fazer uma aula de oratória, fazer um processo anterior de você estar preparado para aquilo, né? E com conhecimento, como você falou, coerente. Então você tem que ser coerente contigo e coerente com a informação que tu tá passando. Se tu vai passar uma coisa que não tem nada a ver mesmo, que às vezes faça mais bagunça na cabeça daquele que tá assistindo, daí não vai adiantar porque tu não vai vender nada, né? E vai então se queimar tem que ser... ainda. E vai se queimar ainda. Vamos para a quarta, então. Quarta. Então, o chá. Esse chá é um trocadilho que eu faço, que é dentro do mundo da administração, a gente fala que chá, C-H-A, né? Então, é o equilíbrio dessas 3 variáveis que fazem toda a diferença. Que são o quê? C, conhecimento, H, habilidade e A,
atitude. Então, não adianta você ter muito conhecimento, foi até parece assincronismo, né? Era isso que você falou agora. Não adianta você ter muito conhecimento, mas não ter habilidade para entregar. Né? Não adianta você ter muito conhecimento e até muita habilidade, mas não ter atitude de ir lá e fazer. Assim como não adianta você ser cheio de atitude, cheio até de conhecimento, mas não conseguir ter habilidade. Então, cara, guarda isso, que isso é fundamental. Conhecimento, habilidade e atitude. Elenca das coisas que você faz na sua vida. Qual é essa coisa que você tem mais esses três? Conhecimento, habilidade e atitude. E talvez o seu primeiro trabalho, o primeiro produto aí a ser vendido seja esse. Beleza? Porque a gente, profissional de saúde, a gente tem que entender que nós temos três grandes papéis. Se você é dono de um consultório ou de uma clínica, você tem três grandes papéis. A gente acaba usando, sendo nós três, o mesmo. Que é o quê? O papel do técnico, o cara que bota a mão na massa. O papel do gerente, né, que entende. Não é porque você está lá botando a mão na massa que você é o cara que tem que saber se o gel acabou, né, se a conta foi paga. E existe o cara que é o dono. Certo? O gestor. Existe o gestor, o gerente e o técnico. Toda grande clínica tem que ter isso. Só que muitas vezes, você, dono, você confunde o teu papel de gerente. E aí, você não fica olhando para o lucro, você não pensa no fluxo de caixa, você não pensa... Né? Muitos bons gestores agora estavam, né, deveriam estar, pelo menos, com uma reserva para que agora, nesses 3, 4 meses aí que a gente for... Mas e se você é técnico... Então, veja bem, são 3 papéis. Que talvez, uma recomendação que eu dou é você tentar fazer isso hoje é meu dia, eu vou ser o gestor. Como gestor, o que eu preciso fazer pela minha clínica, pelo meu consultório? Né? Como gerente, que é diferente do gestor. O gerente ele está ali naquele meio campo, né? Ele está coordenando o técnico, ele não é técnico. Então, quando há uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, é melhor. Mas a vida não é assim, né? Então, para a nossa realidade de terapeuta, nós temos que ser os três. Mas não é porque nós somos uma pessoa só que a gente não pode desvendar. Então, isso é uma estratégia inteligente. Você entender que você é técnico, que você é gerente, que você é o dono, certo? E você precisa entender quais são os seus conhecimentos, habilidades e atitudes para determinada coisa e formatar esse serviço com mais eficácia. Beleza? Eu tenho falado bastante ali pro pessoal que é essa confusão, né, que a gente tem. Porque às vezes aconteceu alguma coisa com a secretária ou um paciente anterior teve algum problema e daí você vem para tua sala com o problema lá de fora e como é que tu vai atender teu paciente se a tua cabeça está lá fora, né? Então você tem que separar esse processo de gestor ali que resolvendo o problema ou de que tem uma dificuldade financeira que eu tenho que arrumar dinheiro de algum lugar, eu tenho que fazer tal coisa e daí eu venho para a clínica e eu estou ausente, eu não estou com foco no paciente, né? E se eu perco o foco nas leis biológicas, já era. Porque você é um detetive nas leis biológicas. Você tem que juntar cada um desses papeizinhos ali. O paciente falou desse sintoma, daquele outro sintoma, daquele outro. Você vai ter que juntar uma historinha ali para construir, fazer as perguntas certas para, na avaliação, chegar ao X da questão. E no mapa do tesouro, que você vai falar depois, então tem que chegar lá no xizinho, lá da onde que está a causa do problema. Mas se eu não tenho ali aquele momento que eu estou na avaliação, naquele momento que eu estou conversando com o paciente, eu estou em outro lugar, vai uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, vai precisar várias sessões para chegar naquela causa que podia chegar em 2 minutos ali na hora de avaliação. Né? Na verdade, nós não fomos formatados para isso, né? Nós aprendemos a ser técnicos. Só que o que faz você realmente faturar é você criar essas estratégias que vão além. Você precisa entender dessa gestão. Né? Nesse momento agora, que você talvez não seja sendo tão técnico, você poderia estar sendo o seu gerente. O que o gerente agora faria? Né? Eu, como gerente agora, eu estaria ligando. Né? Assim, para aqueles clientes que são os mais tops, eu ligaria. Para aquele cliente que foi primeira vez comigo, eu ligaria. Para vender alguma coisa? Não. Não. Você vai ligar... E é íntegro isso? É, com integridade. Cara, como é que você está? Você precisa estar ali, estar presente. Né? Não pode ter o cliente que ligou, o que foi? Tô devendo alguma coisa? Não, é conexão. E para aqueles clientes que são os indicados, que você ainda não atendeu, que estava agendado, mas aí veio e fechou tudo, WhatsApp. Né? Mantém, de repente você não tem ainda aquela liberdade. E
E os clientes que não são nem indicados, nem que são seus clientes, são os clientes que não existem ainda para você. Esses a gente vai falar agora no nosso quinto, que a gente vai buscar esses caras, né? A gente vai buscar eles. Mas tudo bem até aí? Até esses 4 até agora? Vamos para a última? Aí, manda aí pra gente se tá gostando, se tá gostando dessas informações aí, para nós sabermos se tá fazendo sentido para vocês, até para saber. Aquele Coloca. Ah, aí eu não consigo porque eu tô em cima. Vai ali embaixo aí. Então, não tem. Vai me falando aí se tá ok, se a gente pode fazer mais lives aí com o Álvaro para que ele possa passar outros ensinamentos também, né? Para daí a gente passar pro quinto, né? Pro quinta estratégia. Quinta estratégia, você responde uma pergunta que é muito aprendi isso com o Conrado, né, que é o meu grande mestre, meu mentor, tal. Ele perguntou assim: Álvaro, onde está o dinheiro que você não está ganhando? Eu pergunto para você. Onde está o dinheiro que você não está ganhando? A resposta é: o dinheiro que você não está ganhando, né? Então, quando você olha para o lado, tu vê que tem um cara ou uma pessoa, uma moça que está ganhando mais que você, qual a diferença de você e ela? Na maioria das vezes, a resposta que eu recebi foi essa: o dinheiro que você não está ganhando está no conhecimento que você não tem. Simples. Só que, às vezes, a gente vira workaholic, né? Tipo, tem overdose, obesidade de conhecimento. Né? Você faz todos os cursos no mundo. Então, esse conhecimento, ele precisa ser aplicado. E aí, às vezes, não é mais conhecimento técnico que você precisa. Às vezes, você precisa ter conhecimento de gestão. Você, às vezes, precisa desenvolver, né? Então, o mapa vai ser isso. Você buscar o tesouro. Qual é esse tesouro? O mapa do tesouro é o quê? É onde que está um conhecimento que está ali faltando. Às vezes, você não precisa saber mais de anatomia, de técnica. Você, às vezes, precisa saber de finanças. Às vezes, você precisa saber de gestão. Às vezes, você precisa saber de mindset. Como lidar com a crise, por exemplo. Às vezes, você precisa saber de marketing. Né? Às vezes, você precisa saber de vendas. Eu achava que venda e marketing era a mesma coisa. Mas não é, cara. O marketing é como se fosse o... Por exemplo, sabe aquele palhacinho, a banda de fanfarra que está, às vezes, na frente da loja? Aquilo é marketing. Ou seja, o marketing ele é o holofote. O cara, não sei se aí em Pato Branco tem, olha, pamonha! Aquilo é marketing. Mas o marketing não é exatamente a venda. O marketing ele atrai. Uhum. Mas dependendo da sua venda, você não converte. Então tem um monte de gente que... É diferente o cara ser uma autoridade, né? É o cara ser... Como é que se fala? Às vezes o cara tem zilhões de seguidores, mas ele não é uma autoridade. Né? Ele é conhecido. Porque então ele não conecta. Então esse quinto passo é você entender que você precisa se desenvolver. E hoje em dia não tem como, principalmente agora nessa era corona, não tem como você ignorar o marketing digital. Cara. Não tem. Hoje em dia a gente tem que caçar, não é só colocar... Se você não está no Google, né? Google Meu Negócio, que é gratuito, tu já está errado. Se você não fez isso, bota saindo daqui da live hoje, você vai colocar lá a tua clínica no Google Meu Negócio. Bota Google Meu Negócio, tu vai colocar lá, e ali as pessoas que te procurarem pela internet, elas têm que saber onde você está. Tem que saber teu telefone, tem que saber o que você faz. Então, hoje você precisa ir atrás do cliente, mas qualquer cliente? Não. Por isso que você precisa de estratégia. Por isso que você precisa de um mentor. Você precisa, às vezes, para você potencializar o que você faz. Né? Eu gosto muito da estratégia offline. Offline. É a mistura de online com offline. Então, às vezes, você pega o teu Instagram, o teu Facebook, LinkedIn, mas, assim, indiscutivelmente, Instagram é a ferramenta mais poderosa que existe. Né? Se você não está no Instagram... Aliás, se você não está no Instagram, você não está nem aqui, né? Você não está nem vendo aqui. Mas então, não vou chover numa olhada. Mas você precisa entender que é um jogo de alcance e resultado. Você pode usar o Instagram assim como uma coisa de brincadeira, de hobby, etc. Pode. Né? Mas, até porque dificilmente alguém entra no Instagram procurando, né? Mas você pode usar de estratégias que os grandes players do mercado fazem. O próprio Ivan, você mesmo faz, está fazendo aqui.
você gera conteúdo de valor. Olha quanta gente acordou 7 da manhã para te ver, para nos ver, né? Mesmo sabendo que vai ficar gravado, etc. O cara está aqui, ó. Por quê? Porque existe um valor que você conseguiu gerar. Isso é um espelho, é uma coisa que pode ser seguida. Então, as pessoas precisam entender, precisam chegar até você. Se você quer vender mais, você precisa ser visto, você precisa gerar valor, e esse valor precisa gerar resultados eficazes nas pessoas. Beleza? Eu vi uma vez um livro que falava exatamente, acho que é o Mensageiro da Riqueza, alguma coisa assim, e ele falava desse contexto de que nós temos que desenvolver aquela habilidade que nós temos, a gente já tem aquela capacidade. Eu falo muito que o terapeuta é aquele que veio para cuidar dos outros, né? Então, na infância, a gente teve aquele projeto sentido de cuidador, aquela pessoa que vem ajudar, que a gente já foi criado assim, então a gente já desenvolveu desde criança essa capacidade de cuidar dos outros e só tem que desenvolver aquela habilidade para transmitir. E lá falava que a gente precisa, pelo menos, ser visto 7 vezes para as pessoas quererem, às vezes, comprar da gente. E às vezes, quando ela vier a primeira vez, passa despercebido, né? Não, antigamente eu escrevia para o jornal semanalmente e falava assim, a microfisioterapia serve para, né, quando comecei mesmo a trabalhar, trabalhava só com a micro, então microfisioterapia serve para, a pessoa olhar microfisioterapia, o que eu quero saber com isso, né, não sei o que é, então não vou olhar, né, e aí ele passava despercebido. Agora, quando ela olhava várias e várias vezes aquilo, começava a chamar atenção. Porque em todo lugar tem isso, né? Então tem na revista, tem no jornal, tem na internet. Então tudo, meu vizinho fez a sessão e está falando. Então quando eu ouço mais vezes sobre o mesmo assunto, começa a se tornar habitual aquela informação. E daí começa a ter um interesse um pouco maior. E aí que eu fui o precursor aqui na região de falar desse contexto, das emoções, e começar a divulgar um pouquinho mais esse contexto. E aí começaram as pessoas a se tornar mais frequente aquela visão, começou a se tornar, então é normal aquela visão, porque antes não era normal, né? Então ninguém falava de emoção, era ir no psicólogo, mas ir nas escondidas, porque ninguém precisa saber, porque psicólogo é coisa de louco, né? Então as pessoas iam escondido, eu ia no psiquiatra escondido, ninguém podia falar muito sobre esse assunto. Daí comecei a falar um pouco, se tornou mais natural as pessoas perceberem que tinham que olhar para isso. E só que desde o começo da clínica, a primeira coisa que nós fizemos aqui na clínica foi ir lá para o Sesc Senac, né? Pegar os livrinhos lá, marketing, como trabalhar com o financeiro, como construir a clínica, como montar um processo de gerenciamento da clínica, porque se a gente não sabe disso, eu não aprendi na faculdade. Eu não sei você, na minha faculdade eu não aprendi. A aula de administração era uma coisa fora de série, porque a professora, ela nunca tinha tido clínica. Como é que uma pessoa que nunca teve clínica vai dar aula de clínica, de administração? Tem tanta coisa que acontece no meio universitário, cara, que eu não vou nem falar para você. Então, naquele momento, criou-se a percepção nossa, a gente não sabe montar uma clínica, a gente não sabe de marketing, eu não aprendi isso, eu não sei gerenciar, então eu vou lá para onde eles sabem gerenciar, eles não sabem gerenciar a clínica, mas quem sabe eles têm uns livretinhos lá que mostra, que dá uns insights pra gente, uma sacada pra gente utilizar isso, né? Porque se eu não sei ter aquele fluxo de caixa, se eu não sei realmente utilizar as finanças, eu vou falir. Né? E quantas empresas não acontece isso, né? Entram em falência porque não sabem cuidar do administrativo. Então, ali naquele momento, eu comecei a estudar, minha esposa começou a estudar um pouco mais, e a gente começou. O clínico, de novo, como você falou anteriormente, né? Saber mexer com a clínica, que é o conhecimento, mas eu também tenho que divulgar a minha marca e saber como divulgar, porque naquele momento que eu divulgava, eu falava, microfisioterapia. Mas as pessoas não queriam saber o que é microfisioterapia, elas tinham dores, né? Então a pessoa queria saber, eu tenho dor lombar, como que eu resolvo? Então quando eu comecei, virou essa chave que as pessoas querem saber da dor delas. E é aquela outra questão que você falou. Né? É aquela outra questão que você falou antes. Você tem que saber o que teu público quer. Então ele não quer a técnica, ele quer o resultado. E aí eu comecei a virar a chave e falar sobre os sintomas. Porque a partir do momento que eu comecei a falar dos sintomas, mais pessoas se atraíram para entender sobre os sintomas.
né? Porque aquilo, olha que esse cara tá falando desse sintoma. Então, vou lá, olha, quem sabe ali dê resultado, né? Brigadão, Álvaro, foi realmente fantástico. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Obrigado. Falta 20 segundos aí. Dá um tchauzinho para todo mundo. Todo mundo que tá aqui. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos ver se fazemos novos aí momentos com o Álvaro aí. Obrigado mesmo de coração. Um grande abraço e um ótimo dia a todos.